O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido Jesus, respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, enquanto vivemos esta Eucaristia, esta Santa Missa, eu me recordava de um fato vivido ao longo dessa semana aqui na cidade de Cruzeiro. Eu estive com o Padre Márcio, fomos levar uma unção dos enfermos para uma senhora que estava ali já um pouco debilitada da saúde, fazendo tratamento. E num determinado momento, enquanto conversávamos com a filha, já ao final da unção dos enfermos, nas conversas ali sobre como está sendo a situação, a realidade do sofrimento, em um instante, aquela moça, ela disse do ambiente hospitalar, de como é pesado, às vezes, para a pessoa que está com saúde, está bem, faz tudo em casa, aceitar aquela condição de limite, de estar ali no hospital. Então, o próprio ambiente do hospital, às vezes, se torna pesado, em alguma situação mais pesado do que a doença, por tantas coisas que nós trazemos no nosso coração, na nossa mente também, porque já lembra um ambiente de sofrimento. E enquanto ela falava sobre isso, sobre o sofrimento da mãe, sobre o espaço, por mais que seja bom, um espaço com pessoas acolhedoras ali, as enfermeiras, que ela chamou de anjos e tal, é um espaço, é um lugar de sofrimento. Então, em um determinado momento, ela mencionou sobre as pessoas que trabalham ali na área da saúde e que ela se encontrou com uma enfermeira e ela, conversando com aquela enfermeira, perguntou para ela o quanto deve ser sofrido lidar com o sofrimento humano todos os dias, lidar com pessoas que às vezes falecem, ali que morrem, e essa enfermeira comentava de quantas vezes tem até um vínculo afetivo de cuidado com a pessoa, que ela vai para casa, mas ela fica preocupada, querendo saber se a pessoa está bem ou se faleceu e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, essa enfermeira deu uma resposta, que é a resposta que eu quero utilizar com vocês aqui também, nesta homilia. Mas ela disse assim: mas tem uma diferença entre o que a senhora vive, estando aqui apenas esse fim de semana, e o que eu vivo. Uma realidade que muda tudo. Ela disse o seguinte: eu escolhi essa vida, porque eu escolhi essa profissão, eu escolhi cuidar dos outros. Então é uma forma de altruísmo, é uma forma de colocar no lugar do outro, é uma doação. Logo, a experiência da enfermeira é uma experiência bem mais leve e cheia de significado do que a experiência da gente quando aconteceu alguma situação, fiquei doente, fui para o hospital. Então, o sentido é diferente porque ela escolheu aquilo. Ela escolheu estar em meio aos doentes, ela escolheu estar em meio às pessoas enfermas para cuidar delas, para que elas tenham saúde. E o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje?
o que nós escutamos na primeira leitura, nesta carta aos Hebreus. Aqui diz que Jesus também, que é a palavra de Deus, palavra viva, Ele também está em nosso meio, veio para habitar em nosso meio e Ele sabe se compadecer das nossas fraquezas, porque Ele quis se fazer um de nós. Então, Jesus, Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, Ele assumiu a nossa humanidade em tudo, sabemos, menos no pecado. Mas Ele conhece a humanidade por dentro, porque Ele mesmo se encarnou. Agora mesmo, recentemente, nós celebramos o mistério do Natal. Deus se faz homem, ali se faz um menino. Então, é escolha. Deus escolheu se fazer um de nós para elevar a nossa humanidade para as realidades mais sublimes, para as realidades mais altas, para as realidades mais sagradas. E aqui no texto da primeira leitura diz que Ele sabe se compadecer dos pecadores, se compadecer daqueles que sofrem. Diz assim, o versículo 15: com efeito, temos um sumo sacerdote, aqui está falando de Jesus, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Então, assim como eu coloquei esse exemplo da enfermeira que escolheu estar ali em meio ao sofrimento para cuidar, Jesus também, Ele escolheu se fazer um de nós para nos elevar, entende? Então, o significado profundo do mistério da encarnação de Deus que veio a este mundo é que Ele veio para elevar a nossa humanidade que estava decaída. Então vejam, Ele não se encarnou para permanecer neste mundo para sempre, tanto que não permaneceu, né? Foi morto, depois Ele ressuscitou e teve o mistério da ascensão. Ele sobe aos céus, Ele retorna ao seio do Pai. Então a primeira experiência que nós devemos guardar no nosso coração, então, na homilia deste sábado, é que o Senhor escolheu se fazer um de nós. Ele conhece as nossas feridas e Ele cuida dessas feridas. Ele conhece as nossas enfermidades e Ele cuida dessas nossas enfermidades, como o exemplo da enfermeira que escolheu estar ali para cuidar das pessoas que estão sofrendo, cuidar das pessoas que estão morrendo. Deus quis habitar em nosso meio e se fazer um de nós. E assim, eu passo ao evangelho que nós escutamos no dia de hoje. Tem aqui uma personagem mais central, Levi, filho de Alfeu, mas ao mesmo tempo, enquanto Jesus faz esse chamado, segue-me, ele se levanta, segue Jesus e eles vão ali para uma refeição e em meio a essa refeição, o texto de hoje, o evangelho de hoje, diz que juntamente com Jesus tinham muitos pecadores e cobradores de impostos, que eram considerados traidores ali dos irmãos, porque eram judeus que cobravam altos impostos dos próprios judeus para dar o dinheiro para os romanos. Então todos os cobradores de impostos naquele período de Jesus eram considerados traidores, né? São irmãos, eles são judeus, mas são traidores, porque eles tiram o nosso dinheiro para dar para o Império Romano, para os romanos. Então, eram mal vistos os cobradores de impostos, assim como aqueles eram considerados pecadores públicos. Então, vocês aqui já devem ter escutado um ditado que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu acho que alguém aqui já deve ter escutado. Quem já escutou? Faz assim, só para o padre saber. Todo mundo, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, eu direi quem é você. Esse ditado não serve para Jesus e a atitude que Ele tem hoje no Evangelho, não é isso? Porque Jesus está com pecadores, não tendo cometido nenhum pecado, Ele está em meio a pecadores. Aqui Ele veio também para os doentes, lembra de novo ali o exemplo da enfermeira, né? Veio para os doentes, veio para os que sofrem, para os que padecem. Jesus está aqui em meio aos cobradores de impostos também, no meio dos traidores, daqueles que traíram os próprios irmãos. Então, irmãos
irmãs, este ditado não serve para Jesus, que parece ignorar, na verdade, tudo isso. Porque ele parece querer ensinar para nós, com essa escolha de estar ali no meio desses que estavam afastados da graça de Deus, que estão afastados de Deus. Na verdade, ele está no meio deles, diga-me com quem andas, não para endossar a vida errada deles. Então Jesus, quando ele se aproxima do pecador, não é para endossar o pecado, para dizer que você deve continuar nesta vida, que você deve continuar a fazer isso. A acolhida, o processo de acolhimento de Jesus, e deve ser também o nosso processo de acolhimento, é de aproximar das pessoas para mostrar o caminho da vida. Porque se a pessoa está, vamos dizer, usar um exemplo assim, no fundo ali do poço, então nós nos aproximamos para trazer essa pessoa para a superfície. Então Jesus se aproxima dessas pessoas de maneira concreta para ganhá-las, para trazê-las de volta para Deus. Então é muito diferente. Ele não é um pecador, ele não é um cobrador de impostos, mas ele sabe do valor e do potencial que cada um daqueles tem para Deus. Tanto que Jesus chamou aqui Levi, dizendo as palavras ditas por Jesus. Jesus saiu de novo para a beira do mar, toda a multidão ia ao seu encontro, Jesus ensinava a multidão, afirma o texto do Evangelho de hoje. Ele mira Levi, ele olha com misericórdia, mira, então, aponta-se com os olhos, olha com misericórdia, ele sentado ali na coletoria de impostos, e Jesus faz o chamado: segue-me. E claro que o seguimento começa com pequenos passos que ainda não são passos de perfeição. Então, se Jesus chama pecadores, esses pecadores são curados ao longo do caminho, mas precisam dar um primeiro passo. Precisa dar sim aquele chamado, aquela escolha. Dá o primeiro passo. E a cura acontece no caminho. A cura acontece no seguimento. Então, enquanto Levi se decide por seguir Jesus, esse passo de seguir Jesus gera transformação de vida, gera conversão. Uma palavra grega que se diz metanoia, mudança de mentalidade também. Então, o chamado de Jesus nos põe num caminho de conversão, nos põe num caminho de mudança de mentalidade, que não é instantâneo, que acontece no caminho. No caminho acontece o melhoramento. Deus vai nos melhorando no caminho, quando dizemos sim a Ele, constantemente. Cada um no estado de vida para qual foi chamado, alguns como sacerdotes, alguns como na vida religiosa, no sacramento do matrimônio, ou na sua vida cotidiana, profissional que você escolheu ser. Então ali você vai sendo melhorado por Deus. Então você acolhe também a sua profissão como um chamado, como a enfermeira que eu mencionei no início da homilia desse dia. No caminho, o Senhor nos melhora. No caminho, o Senhor nos converte. No caminho, nós crescemos como homens e mulheres de Deus. Por isso que constantemente o convite que Jesus faz a cada um de nós é este: segue-me. Não falou mais nada. Segue-me. Porque é garantia. Aquele que segue Jesus tem a sua vida transformada e transforma também os outros irmãos para sempre. Convido você a rezar ao final desta homilia, se você puder fechar os seus olhos, agradecendo a Deus por sua vida. Também tente reconhecer aquilo que na sua vida é fruto de um chamado de Deus.
talvez não em relação à vocação, mas talvez em relação à sua profissão também, o chamado de Deus. Segue-me. Nesta profissão, você é chamada a fazer a vontade de Deus, a fazer o que é certo, a elevar os corações das pessoas para que elas tenham um encontro pessoal com o nosso Senhor, um encontro vivo e verdadeiro que transforme a sua vida para sempre. Em alguns momentos, transformam a vida ali instantaneamente, no momento do encontro, mas em algumas situações transformam a vida ao longo da caminhada, e nós não podemos desistir, irmãos e irmãs, não podemos desistir de fazer a vontade de Deus, não podemos desistir de acertar, do desejo de acertar, do desejo de fazer o certo, do desejo de viver a santidade, do desejo de nos colocar no coração de Deus constantemente, que nos chama à conversão, que nos convida a decidirmos, assim como Ele se decidiu por estar entre nós, por se fazer um de nós, assim como Ele tomou a decisão de elevar a nossa humanidade, se fazendo o homem, tenhamos também coragem de decidir constantemente pelo cristianismo, catolicismo. Eu sou católico e como católico eu não posso viver da forma que eu tenho vivido até aqui. Não posso viver como os cobradores de impostos, como os pecadores, que Jesus está ali junto, mas não está junto para endossar, está junto para resgatar, está junto para transformar a vida. Transforma, Senhor, a nossa vida com a força da Sua presença. Nós te pedimos. Transforma, Senhor, a nossa vida com a força da Tua palavra, que ouvimos sobre a Tua palavra na primeira leitura de hoje, que é cortante, que corta em nós as realidades de pecado. A palavra de Deus é afiada. A palavra de Deus nos resgata. A palavra de Deus nos tira das trevas e nos insere no reino de luz, no reino da vida, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja na nossa vida, que assim seja, Senhor, na vida dos irmãos que nos escutam, que escutam esta homilia nessa manhã de sábado, que tradicionalmente pedimos sempre a intercessão de Nossa Senhora, recordamos a memória da Virgem Maria, Virgem que soube ouvir, que soube escutar a Deus e soube dizer sim a Ele. Que também, neste dia, irmãos e irmãs, também nós saibamos dizer sim a Deus, que constantemente nos diz: segue-me, segue-me. E a nossa resposta, Senhor, não pode ser outra a não ser o seguimento. E no caminho somos curados pela força da Sua presença. Assim seja.